Olá, tudo bem com você? Continuando a nossa série de estudos sobre o Livro dos Espíritos, hoje o nosso tema é encarnação em outros mundos. Será que isso é possível? Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue com a gente, deixa seu like no vídeo se estiver gostando dessa série de estudos, compartilhe com outras pessoas para que possam ter acesso a esse conhecimento e se inscreva no canal se não for inscrito para receber os próximos vídeos. Então vamos lá, o Kardec pergunta então para os espíritos se é possível encarnação em outros mundos, se a gente já encarnou ou vai encarnar em outros planetas, outros mundos, e os espíritos respondem que sim, que na realidade são muitos os mundos em que a gente já encarnou e que ainda vai encarnar, porque a Terra não é nem o primeiro e nem o último mundo por onde a gente vai passar. Então, isso é um processo que se dá conforme a evolução do espírito. Conforme o espírito vai mudando o seu estágio evolutivo, vai mudando para outros planetas, outros mundos, pela necessidade de um novo aprendizado, pois naquele planeta onde ele estava, ele já evoluiu ali, já aprendeu o que poderia aprender. E os espíritos esclarecem também que a Terra, nessa escala aí entre os mundos, ela é um dos mais atrasados e mais materiais dos mundos existentes. A gente vai ver mais para frente no nosso estudo as escalas dos diferentes mundos. Mas os espíritos adiantam isso, que a Terra é um dos mais atrasados e um dos mais materializados, né? Do ponto de vista comparativo com outros mundos existentes. E que a gente está aqui para progredir para outros mundos mais adiantados do que a Terra. E o Kardec pergunta, então, se é possível a gente reencarnar mais de uma vez no mesmo mundo, ou ir para um outro mundo e voltar para o mundo anterior. E os espíritos esclarecem que sim, que a gente reencarna diversas vezes no mesmo planeta, né? Conforme a necessidade evolutiva, conforme ainda possa ser proveitosa aquela encarnação naquele planeta. Pode sim acontecer da gente ir para um outro planeta e depois voltar para o anterior, conforme as necessidades da evolução daquele espírito. E também acontece muito de um espírito encarnar pela primeira vez em um planeta. Então, hoje na Terra, provavelmente existem muitos espíritos que estão por aqui pela primeira vez, né? Isso varia conforme a necessidade do espírito e conforme a possibilidade de aprendizado desse espírito naquele planeta. Então, todos os planetas estão sempre recebendo muitos espíritos e muitos espíritos estão deixando de viver naquele planeta também. Então, há uma mudança, né, entre os planetas, há um intercâmbio entre os planetas nesse sentido, de receber espíritos novos e de espíritos que estão ali passarem aí para outros planetas. Aí o Kardec pergunta, mas será que então não seria mais interessante a gente só viver no plano espiritual, né, permanecendo na condição de espíritos, ao invés de encarnar? E os espíritos esclarecem que se a gente fizer isso, se os espíritos fizerem isso, eles deixam de progredir, deixam de evoluir, se estacionam, né? Então, e o objetivo, como a gente já viu anteriormente no nosso estudo, é que o espírito evolua, para que ele possa caminhar para Deus. Para isso, a encarnação é necessária. Estar num planeta encarnado é necessário, num mundo encarnado é necessário para continuar o progresso espiritual, porque são as situações no corpo, na matéria, que propiciam esse progresso, que fazem com que o espírito saia da sua zona de conforto, reveja seus conceitos e continue progredindo, resgate os seus erros do passado, passe por provas para verificar se aprendeu as lições. Então, são essas situações encarnadas que permitem essas ocorrências, que permitem essas circunstâncias para que aquele espírito vá progredindo e atinja a perfeição e a felicidade suprema. Então, para isso, é preciso a encarnação nos diferentes mundos. Mas os espíritos esclarecem que não é preciso que um espírito passe por todos os mundos existentes para poder atingir a perfeição e a felicidade suprema, caminhar para Deus. É necessário que o espírito vá passando por diferentes estágios, conforme o seu estágio evolutivo. Então, se o espírito está evoluindo, ele vai para um planeta, para um mundo mais evoluído, compatível com aquele estágio com que o espírito se encontra. Conforme vai sendo útil e proveitoso que esse espírito passe para outro planeta,
para continuar aprendendo, ele vai passando. Quando ocorre dele de não ser mais útil ele continuar num planeta determinado, ele vai para um outro planeta, para um outro mundo. O mundo também vai evoluindo, as pessoas que estão naquele planeta vão evoluindo e aquele planeta evolui como um todo. Se o espírito não progride e se estaciona na marcha, também vai ocorrer desse espírito de não encarnar mais naquele mundo e encarnar no mundo compatível com o seu progresso, né? Que no caso é um progresso que não houve, estacionário. Então o mundo onde ele estava progrediu e ele não. Então ele vai para um outro mundo compatível com esse estágio em que ele ainda se encontra, de forma a aprender, porque ele não vai conseguir acompanhar a evolução do mundo em que ele se encontrava. Então tudo isso é possível, né? Mas não ocorre de forma ordinária, né, comum, que um espírito encarne num mundo inferior. Isso ocorre quando o espírito vai em missão para um mundo inferior daquele que não corresponda com o estágio evolutivo com que ele se encontra. Então, se o espírito já está no estágio evolutivo maior e vai para um mundo em que o estágio evolutivo é bem inferior ao dele, ele vai para aquele mundo em missão, né, para uma necessidade de auxílio ao progresso daquele mundo. Então, é uma missão, é algo extraordinário que aquele espírito se propõe, né? Também é um aprendizado para aquele espírito, com certeza, uma prova, ele se propor a passar por essa situação para ajudar no progresso daquele planeta. E um outro ponto importante é que não acontece, né? É uma pergunta que o Kardec faz, mas o espírito pode ser enviado para um planeta inferior porque ele evoluiu, ou seja, ele voltou atrás na marcha, no progresso espiritual, e os espíritos esclarecem que não há retrocesso. Um espírito sempre está ou progredindo ou estacionário. Ele pode até estacionar, mas ele não evolui, não volta para trás na marcha evolutiva. Por hoje é isso, muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o Espiritismo e ter acesso a esse conhecimento. Muito obrigado.